Recebendo hoje a doutora Kathleen Germano, ela é advogada e está envolvida em um caso que tem chamado a atenção aqui em Santa Catarina. Uma moradora de Blumenau convenceu a justiça que tinha direito a metade de uma cota premiada da Mega Sena, embora não existisse um contrato assinado que comprovasse esse acordo. O caso envolve o concurso 2486 da Mega Sena, que foi sorteado em maio de 2022, cujo prêmio total é de cujo prêmio foi de 117 milhões e 500 mil reais e saiu para um bolão com 42 cotas organizado em Blumenau. Uma dessas cotas pertencia ao ex-companheiro dessa mulher, que, segundo ela, havia combinado dividir o valor caso fossem contemplados. A Justiça, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu a existência de um acordo verbal entre ambos, ordenando a partilha. Então é sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui, especificamente sobre esse fato que está repercutindo no Brasil inteiro, mas também alertar para as pessoas que participam muitas vezes de certos acordos verbais, né? Olha, o Anderson, vou comprar a tua casa lá em Urubici. Você quer vender por quanto? Qual é o prêmio qual é o valor que você quer vender para mim? Valor X, não vou falar aqui. Não, né? Fala o valor, fala qualquer valor, fala aí, 50 mil reais. 50 mil? Tá bom, 50 mil. Tá bom, beleza. Aí outro dia eu chamo o Anderson pelo WhatsApp. Ô Anderson, confirma aquele valor de 50 mil reais da casa, porque eu vou pagar você 50 mil, certo? Confirma, aí eu te pago. Pode ser em 2 vezes? Pode. Eu te dou 25 mil e fico para dar 25 depois. Aí eu não pago e você entra na justiça, porque eu já peguei a sua casa, já estou morando nela. Enfim, é um acordo verbal, não foi assinado nada, mas tem o WhatsApp como prova. Doutora Kathleen, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem, doutora? Bom dia a todos. Esse exemplo foi um exemplo que no meu escritório eu passo por essas experiências para resolver esse tipo de litígio quase que diariamente. Uhum. Eu vou pedir para a senhora se aproximar mais aqui, claro. vai ficar melhor, vai ficar mais agradável para a senhora nessa entrevista. Sim. Agora, vamos ao caso de Blumenau. Esse caso aconteceu então em 2022, certo? Já tem uma decisão na Justiça de Blumenau e agora tem uma decisão na Justiça da capital do estado, Tribunal de Justiça. Esse caso agora foi para Brasília, é isso? Na realidade, nós iniciamos esse processo não por meio da minha pessoa e sim pelo Dr. Ocimar Nardes, que é meu falecido pai, que faleceu no ano passado. Então, para cumprir o legado dele, continuei o escritório e permaneço à frente desse processo. Esse processo, ele teve um posicionamento da 5ª Vara Cível de Blumenau, no sentido de garantir o direito de minha cliente, que vou resguardar o nome por medida de segurança, certo? Onde o foco principal desta decisão foi o reconhecimento de contratos verbais. Então, essa decisão da 5ª Vara Cível passou-se a ser discutida no Tribunal de Justiça de Santa Catarina em Florianópolis, na 2ª instância, e recentemente o Tribunal de Justiça se posicionou que o ordenamento jurídico, ele valida sim um contrato verbal, o contrato de palavra, certo? E esse processo ainda não finalizou. Esse processo ele permanece, pois na semana passada o advogado da parte contrária ele interpôs o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, onde ainda não subiu para Brasília. Nós ainda seremos intimados, ele passará ainda por uma análise de admissibilidade para verificar se esse recurso ele irá subir ou não, se preenche todos os requisitos legais, e verificando que preenche, ele vai subir ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília, onde inclusive eu tenho escritório lá também em Brasília, certo? E se caso ele não for admitido, o advogado ele terá a possibilidade de interpor outro recurso ou então aguardar o trânsito em julgado para se fazer cumprir essa decisão na fase de cumprimento de sentença. Eu acho importante contextualizar, porque isso diz respeito a uma coisa que acontece muito em loteria, que é o tal do bolão, né? Eu acho que é interessante porque
Hoje, quando tem, por exemplo, Mega Sena acumulada, principalmente quando tem acumulada, não só, as próprias lotéricas oferecem a figura do bolão, né? Ó, tem uma cota do bolão aqui, você quer pagar tanto, né? Não sei quanto custa uma cota de bolão, enfim, você que tentar. Nesse caso aqui, esse casal participou de um bolão da lotérica, foi isso? Isso mesmo. Tá, comprou uma cota desse bolão. Isso, porque a lotérica, ela fornece o comprovante pela cota que vende. Porém, a cota, muitas vezes e diariamente, é muito rotineiro isso, as pessoas, elas combinam verbalmente na divisão dessa cota. Sim, combinam. E por isso que o comprovante, muitas vezes, não ficam com todas as partes envolvidas. E quem retira o prêmio na Caixa Econômica? Na realidade, nesse caso, como o comprovante estava com a parte contrária, ele que retirou essa premiação. O comprovante fica com uma pessoa, um cotista do bolão. Sim, e daí esse é o ponto principal, porque é muito comum, uma questão cultural, inclusive aqui na região, de se dividir essas cotas, e eles combinam, as pessoas combinam, olha, se caso tiver aí um vencedor, se a gente vencer, não se preocupa não, que nós vamos dividir. Só que quando chega a situação de, na prática, ter que cumprir essa obrigação, se você não se resguardar e não guardar as provas devidas, você pode sim ser prejudicada. E esse caso específico, quando o tribunal ele reconheceu que o contrato verbal, o contrato de palavra, ele tem validade jurídica sim, é porque lá no tribunal foi reafirmado e foi reconhecido que teve provas suficientes para que fosse demonstrado o direito de minha cliente de que ela faria jus sim a parte dela combinada, que inclusive não foi um jogo apenas único, específico. Por anos eles jogavam, por anos eles dividiam, tinham esse combinado. Não haveria nenhum tipo de dúvida da parte de minha cliente de que ela não era vencedora. Quando ela teve conhecimento de que a numeração foi sorteada e que teve a premiação, inclusive comprovado por prova testemunhal, a reação dela é de que ela era uma vitoriosa, de que ela era uma ganhadora da Mega Sena. Então, a questão principal aí, que eu penso que os ouvintes, eles precisam se resguardar no dia a dia, como foi aqui dado um outro exemplo, é porque nós passamos por várias situações de forma diária, né, em relação aos combinados verbais, certo? Mas o ponto principal é que você precisa se resguardar e guardar as devidas provas. É isso. Só me ter uma dúvida. Então, na verdade, o casal comprou uma cota do bolão ou fez uma aposta única na lotérica? Não, eles por anos eles faziam aposta toda semana. Mas não era bolão, faziam uma aposta única. Não, faziam aposta. Nesse caso, eles compraram uma cota do bolão. Beleza. Tá Essa cota do bolão tinha quantos cotistas? Na verdade, o que acontece? Eles compraram, eles jogaram na loteria, certo? Eles jogaram na loteria, onde a loteria, eles entraram num bolão, onde eles venderam na loteria 42 cotas. 42 cotas. Então, no caso, o casal tem direito a 1,42 do prêmio. Aí, isso mesmo. Entendi. Então, na verdade, a disputa é em torno desse 1,42 avos da parte. Inclusive, eu penso que valeria a pena aqui falar até, né? Porque no processo em si, que ainda não transitou em julgado, certo? Foi demonstrado o direito dela, por mais que não houvesse um contrato escrito, porque veja bem, no ordenamento jurídico, a orientação é que você sempre faça contrato escrito, certo? Mas muitas vezes, como no caso que foi dado, no exemplo que foi dado, você combina de boca e a outra parte pode não vir a querer cumprir com a sua obrigação e daí vira um litígio, e quando você busca amparo do Poder Judiciário, se busca, porque muitas pessoas, elas acabam deixando de lado o seu direito por entenderem que não tem nada escrito, então acabam que abrindo mão do seu direito, mas a partir do momento que você tem conhecimento, que você sabe que uma conversa de WhatsApp, ela pode servir sim como prova, mensagem, áudio, testemunha, certo? Boletim de ocorrência, ata notarial do que foi registrado ali de prova. Inclusive, vale a pena descrever aqui que no processo em específico, certo? Também um dos pontos que também corroborou, que ajudou a comprovar o direito de minha cliente, foi o fato também de que ela recebeu um determinado valor. Ela, bem inferior ao que ela faria jus, que ela faz jus, ela
recebeu um apartamento também, que somando o valor ficaria bem inferior ao que ela faria jus, certo? E isso, mesmo que ele não tenha reconhecido o direito dela. Então, por ela exigir, né? Não é? Exigir o seu direito, ele acabou que transferindo um determinado valor, transferindo o apartamento, mas sem reconhecer o direito dela. Só que estes fatos, eles demonstraram que quem deve não teme. Então, se quem deve não teme, se ele passou com a justificativa que eu não vou trazer aqui, porque é até para resguardar o sigilo da outra parte também, certo? Mas isso demonstrou a comprovação do seu direito do acordo. E outra coisa, só para esclarecer, quando teve o sorteio, eles tinham ainda uma aproximação, e essa aproximação, ela não foi rompida, ganhou o prêmio, retirou e nunca mais viu a outra parte. Não foi dessa forma. Mas eles tinham uma união estável, eles eram só namorados, enfim, qual era a situação de relacionamento dos dois, do casal? Eu não vou entrar aqui em detalhes em relação a isso, porque não é o objeto principal do processo. Certo. O que eu posso dizer, e até para resguardar ambas as partes, o que eu posso dizer é que eles mantinham um vínculo, sim, onde todos reconheciam eles como se casal fossem, né? Não é? Eles tinham um vínculo por anos, onde todos tinham esse conhecimento, muitas pessoas tinham conhecimento, sim, de que eles jogavam na loteria, porque geralmente quem tem essa prática, eles costumam participar de grupos, não ficaram apenas entre os dois, mas esse não é o objeto principal da discussão do processo. A discussão principal do processo, e que eu acredito que seria interessante os ouvintes terem conhecimento, é que nesse caso não teve um contrato escrito combinando, olha, nós a partir desta data passaremos a jogar na loteria e caso tiver uma premiação ou será dividido os valores, mas que o combinado deles, certo? Ele foi devidamente comprovado por meio de inúmeras provas que foram colocadas no processo. E que o ouvinte, seja numa situação de jogar na loteria, seja numa outra situação de comprar algo, ou de emprestar um dinheiro, ou de qualquer questões rotineiras do dia a dia, você pode fazer isso, certo? Com a ciência de que se der algum problema, você só precisa se resguardar, você precisa guardar as provas, deixar documentado no WhatsApp. Vale o boletim de ocorrência nesse caso? Com certeza, o boletim de ocorrência, ele acabou se apropriando de um valor unicamente como se fosse apenas dele, não era. Mas a sua cliente fez o BO em cima disso? Eu tô falando isso por caso de acontecer casos similares, por exemplo. É recomendável, por exemplo, no caso da sua cliente, primeira coisa fazer o boletim de ocorrência sobre isso? Na situação específica, vamos lá. Como não foi de forma imediata a situação, porque veja bem, foi ganho o prêmio, ela teve a certeza absoluta de que ela era vencedora. A partir do momento, então o vínculo não se rompeu de forma imediata. Começou a ter uma restrição, olha, para de falar sobre isso, eu vou cumprir com a palavra. Ou depois a gente fica, não comenta com ninguém, alterando os valores da premiação, colocando, olha, nós vamos em tal lugar, mas não fala para ninguém não. Depois a gente conversa. Aos poucos começou a ter um distanciamento até que realmente foi percebido que ela seria prejudicada, certo? E passou a insistir, então, no recebimento da parte que corresponderia a ela. Com relação a isso, quando começou a acontecer isso, é que se romperam realmente o relacionamento. E quando ocorreu essa situação, é que ela optou em buscar ajuda com um profissional altamente habilitado, que seria o Dr. Ocimar Nardes, falecido, meu pai do escritório de Blumenau, onde
com ele é que alinharam a estratégia para realmente se fazer valer o direito. Ela fez o boletim de ocorrência, ali registrou todos os fatos, a demonstração do seu prejuízo, certo? Repassou todas as provas que ela teria para demonstrar esse direito, e isso eu gosto de teclar neste ponto. Por quê? Se ela tivesse apenas confiado na palavra e não tivesse registrado nada no WhatsApp, e se não tivesse uma testemunha, e se não tivesse nada para comprovar isso, talvez a decisão teria sido diferente, mas ela agiu sim de acordo com o que o ordenamento jurídico ele determina, você se resguardar com as provas, porque todo processo judicial, certo? O magistrado, quando ele julga qualquer tipo de processo, ele passa por uma análise criteriosa da instrução probatória, que são todos os tipos de provas que o direito admite, que são as provas documentais, testemunhais, periciais, quando é necessário, certo? E nesse caso, foi o que realmente fez com que eu reconhecesse o direito dela. Eu vou fazer um intervalo, são 8 horas e 20 minutos, só registrando que a parte que cabe a essa mulher é de R$1.294.491,32. Depois do intervalo, são 8 horas e 25 minutos, 8h25, este é o Rádio Revista Cidade. Estamos conversando aqui com a nossa convidada, doutora Kathleen Germano, advogada, que vem trazer um tema que está na imprensa hoje e essa semana, enfim, sobre esse caso de Blumenau, de uma ganhadora da Mega Sena, que tinha uma espécie de sociedade, digamos assim, pode ser usada essa expressão. Aliás, né, Rodrigo, a gente teve casos aqui em Brusque parecidos, né? Você hoje mais cedo até comentava comigo um caso. Teve um caso de, não é com loteria, tem o caso de uma pessoa que uma vez ganhou um carro importado numa premiação da televisão, e aí era o casal e aquela história, fica com o carro, vende o carro, e como é que fica a divisão desse valor? Já faz muitos anos isso, deve fazer mais de 20 anos, 20 para 30 anos isso. Você conhece a pessoa, inclusive. Né? Aí, mas esse caso de divisão, eu acho interessante, que eu até pesquisei sobre o assunto, eu só queria entrar nesse caso porque é interessante. Quais a justiça, já há muito tempo, o que eu estou falando não é muita novidade, aceita o WhatsApp como uma prova grande sobre isso. Qual foi o tipo de prova usado? Foi só o WhatsApp, umas conversas do WhatsApp? Teve alguma testemunha, por exemplo, que foi colocada também para embasar esse pedido? Claro. Na realidade... Por exemplo, tinha testemunha que sabia, por exemplo, que já tinha ouvido conversa do casal, olha, a gente vai dividir o prêmio, por exemplo. Não só que sabia que tinha ouvido conversa do casal, mas que também já havia jogado diversas vezes com eles. E não só isso, porque na realidade, quando o tribunal ele reconheceu que haviam provas suficientes da existência de um acordo verbal para a divisão do prêmio, não foi simplesmente por uma conversa de WhatsApp, certo? Que já, no meu ponto de vista, já seria o suficiente para demonstrar o direito, ok? Certo? Porque já é uma prova. Porém, não foram só uma conversa, foram inúmeras conversas, cobranças sem a negação quando foi cobrado, foram testemunhas, provas, testemunhas, depoimento das partes também, porque você entende que quando você acaba passando por um depoimento ali, você está ali para ajudar o judiciário também a resolver a situação e descobrir realmente qual foi a verdade dos fatos. E quando há uma mentira, sempre há contradição, e que não foi o caso, foi realmente demonstrado. E a prova testemunhal foi tanto para comprovar a situação em si, a questão de que já era rotineiro, já era comum esse combinado, que haviam sim divisão, enfim, em relação financeira, e mesmo que não tivesse, que havia um combinado que se
teve premiação, se tivesse premiação, que ambos seriam os vencedores, certo? Inclusive, testemunhas de que já haviam jogado nesse mesmo esquema, nessa mesma situação com eles, inclusive, certo? Que havia sim grupos e também, principalmente, em relação à reação antes de descobrir que ela passaria por essa injustiça, por esse sofrimento, por essa expectativa frustrada, certo? De que tinha uma relação de confiança, certo? E essa relação de confiança, ela foi quebrada, foi prejudicada, porque teve essa situação e quando ela teve a reação de que ela foi a vencedora, todos em volta viram realmente a alegria, a gritaria que foi, assim, a certeza absoluta de que ela era uma contemplada desse prêmio. Então, essas provas, elas corroboraram ali nesse processo, no intuito de fazer com que o judiciário verificasse realmente até aqui, porque o processo não transitou em julgado ainda, não finalizou ainda, não foi arquivado. E é bom dizer o seguinte, aí eu vou lá no meu ponto de vista, que eu não sou operador da área do direito. São 4 anos que tá rolando isso aí. Sim. É de 22. É porque na realidade, as demandas do judiciário são de enorme quantidade. E hoje, lógico, por mais que os profissionais, né, os respeitáveis magistrados, desembargadores, ministros, eles atuem de uma forma a tentar acelerar todos esses processos, mas a demanda é muito grande. E por ser grande a demanda, acaba que acontecendo essa morosidade processual, essa demora dos processos que estão judicializados. Mas você precisa analisar pelo ponto de vista, porque muita gente deixa de buscar o seu direito justamente pela demora dos processos, certo? Só que você precisa analisar como se fosse um investimento a longo prazo, como se fosse você querer tanto que a justiça seja aplicada, que você vai sim se sujeitar, inclusive, à demora dos processos, porque o que importa é que prevaleça a verdade, e prevalecendo a verdade não importa o tempo. Verdade. Doutora, a senhora falou que seguidamente no seu escritório aparecem pessoas com situações semelhantes não a questão só envolvendo o ganho de algum prêmio de alguma loteria, mas de situações assim, que faz um acerto de boca, como a gente costuma dizer no popular, né? E depois alguém dá para trás, ou alguém fica devendo alguma coisa desse acerto, e aí vem o litígio, né? E que isso hoje já a justiça está garantindo esse direito ao outro, mesmo não havendo essa situação de você ter nada assinado. Quais são os casos mais comuns assim que aparecem no escritório? Que tipo de relacionamento econômico, ou financeiro, ou de negócio que mais é comum aparecer? Esse exemplo que você apresentou no início, ele se desdobra em várias situações de forma rotineira. Compra de patrimônio. Vou manter esse teu exemplo, porque realmente nós temos inúmeros casos no escritório, ok? Tanto na situação de você combinar de boca uma compra, certo? E essa compra determinar ali, olha, vamos combinar aqui a compra de um imóvel de 100 mil reais ou de 50 mil reais. Vou utilizar o exemplo que você deu, certo? Daí você vai lá, paga 25 mil reais, depois você vai lá e paga o restante. Só que não fez contrato nenhum. E se vocês combinaram, olha, eu vou pagar o valor e depois você faz a transferência do imóvel, ok. Daí você vai lá, pagou os 50 mil reais, agora, vamos lá, fulano, agora falta fazer a transferência do imóvel. Peraí, eu pensei bem, a outra parte, 50 mil é muito pouco. Não vou passar o imóvel para você, não. Eu quero 200 mil reais. 50 mil reais eu vi aqui que já não era o valor correto. Ocorre que vocês acordaram, você se desdobrou para conseguir aquele valor. Você cumpriu com o seu pagamento, você cumpriu com a sua obrigação. Quem que não cumpriu com a obrigação? Foi a outra parte que prometeu vender esse exemplo do imóvel. E daí o que você faz? Você entra na justiça com uma obrigação de fazer, né? E outras ações que podem também ser pleiteadas no Poder Judiciário. Mas para isso,
você ter o direito, porque não basta ter o direito, você precisa provar esse direito. Você tem a prova ali, nesse caso deste exemplo, as transferências. Mas a transferência dos 50 mil reais, muitas vezes não pode ser o suficiente para convencer o juiz de que vocês combinaram a venda do imóvel por 50 mil reais. Agora, se você tiver conversas de WhatsApp, testemunha, olha, a gente fez uma reunião aqui, tinha outras pessoas aqui onde viram a nossa negociação, certo? Ou se você tiver a informação veiculada de que ele estava oferecendo o imóvel por 50 mil reais, é um documento. Isso tudo passa-se sim a incorporar ali como prova, como mecanismo de provas de que você combinou. Desse mesmo exemplo, a gente pode utilizar e manter o seu exemplo. Olha, paguei, ok, ele fez a transferência, mas na verdade eu não paguei tudo, a outra parte não pagou tudo. Então, fazendo a transferência, ou no caso, ele deixando de vender para um terceiro porque deu prioridade para você e você não cumpriu com a sua palavra de pagar o valor completo, você também, a outra parte pode entrar na justiça pleiteando fazer com que aquilo que foi combinado, aquilo que foi acordado, seja colocado em prática. Gente, nós temos combinados todos os dias. Nós estamos dando exemplo do caso específico da Mega Sena, como vocês deram um caso de uma premiação antiga aqui que é conhecido de vocês, como nós colocamos agora aqui o exemplo de uma promessa de compra, enfim, de um determinado imóvel, mas todo dia você pactua acordos verbais todos os dias. Então, o ordenamento jurídico, ele está certíssimo em querer proteger o cidadão. Só que a pessoa, ela precisa se resguardar. Nós não podemos ser tão inocentes a ponto de acreditar que todos agirão de uma forma justa, correta e que cumprirão com todos os combinados. Infelizmente, quando passa-se a ter uma discussão, quando não se resolve isso de forma amigável, nós temos outros mecanismos ainda antes de buscar uma judicialização processual, né? Mecanismos de conciliação, mediação, seja fora de um processo judicial como dentro de um processo, certo? Há mecanismos, mas você precisa ter em mente que se realmente não for resolvido, você pode sim buscar amparo do Poder Judiciário, contratar um advogado que tem experiência, certo? Um advogado que possa te orientar e possa verificar e analisar as provas que você tem, porque também se não tiver prova nenhuma, fica difícil de convencer o magistrado do seu direito. Agora, se você agiu de forma preventiva, mesmo que confie no fulano, no ciclano, você pode confiar, mas não custa nada você se resguardar. Se resguardar com uma forma simples, lógico, registrando isso ou fazendo algo ideal. O ideal como advogada, a minha orientação é que sempre que possível você registre, você faça um documento formal de casos, né, que precisam ser feitos os contratos escritos, porque daí você realmente não fica nenhuma dúvida do seu direito, certo? Quando você tem um contrato escrito, não tem dúvida do seu direito. O que pode ser discutido são as cláusulas contratuais, se são viáveis, se não são viáveis, se é um contrato de adesão, se não é. O contrato de adesão é quando é imposto de forma unilateral por uma parte em face da outra parte, certo? Mas muitas vezes no dia a dia, todos os dias nós estamos contratando. Todos os dias. Estamos combinando acordos e nem sempre esses acordos são cumpridos. Então é preciso agir de forma cautelosa, mesmo que você confie na pessoa, mesmo que seja um companheiro, mesmo que seja um namorado, mesmo que seja um amigo, mesmo que seja um familiar, e deixar isso registrado de alguma forma. E daí há mecanismos que inclusive podem fazer com que essas provas tenham inclusive uma validade mais garantida, como uma ata notarial. Na ata notarial, você vai até o cartório, você leva as provas que você tem, você leva o celular, você leva uma gravação que está ali salva, certo? Uma gravação, uma ligação ou a conversa de WhatsApp. Se tem validade jurídica ou não, cada magistrado ele vai entender, interpretar da sua forma a questão se teve autorização ou não para gravar uma ligação,
ou então uma conversa entre as partes. Cada magistrado ele tem autonomia para poder se posicionar a respeito disso, mas você se resguardando, você registra isso, passa a ter uma validade mais formal e é utilizado como prova. Você falou em documento, né? Em fazer o registro em documento. Muitas vezes o cidadão tem dúvida. Um contrato de compra e venda, certo? Com assinatura das partes, é suficiente ou é necessário fazer o registro em cartório? Sim. Você acha que num contrato é necessário fazer um registro em cartório? Ou basta estou comprando a sua casa aqui. Fiz um contrato de compra e venda, copiei lá um contrato, você aceitou, leu, assinou, isso é suficiente? Na realidade, vamos lá, é importante essa pergunta em relação a isso, porque existem os contratos de gaveta, e esses contratos de gaveta também colocam em risco as partes, mas ainda assim ele serve como prova também, mas não é o documento exato e o correto. Você precisa lavrar uma escritura pública, você precisa, depois da escritura lavrada, e nesse momento inclusive pagar os impostos devidos e levar ao registro de imóvel para que aconteça a prática do combinado, que seria o que? A transferência do imóvel nesse caso específico. Então, esses detalhes, eles precisam ser aplicados. Essa pergunta foi uma pergunta bem importante, porque todo dia, nós passamos por situações de compras de imóveis, não é verdade? Fica no nome do antigo proprietário. E é um problema isso. Depois, quando acontece a morte dessa pessoa, aí vem a história da divisão de bens. E às vezes se coloca até esses imóveis. Eu tenho um caso específico no escritório de Brasília, que inclusive eu vou trazer aqui, não vou colocar detalhes das partes, mas é um problema muito sério. A falecida, ela vendeu de boca, não fez um contrato, não lavrou escritura, mas ela forneceu uma procuração pública de representação. Essa procuração pública de representação, para quem comprou na época, certo? Veja bem, é um documento formal onde representa a pessoa enquanto viva fosse. Daí, os detalhes da procuração foi nesse sentido, mas na prática, ela vendeu o imóvel. Só que quem comprou não se resguardou de nenhuma forma, não fez contrato de compra e venda, não lavrou escritura, simplesmente recebeu uma procuração representando essa senhora falecida. Quando faleceu, o escritório então atua ainda no inventário, mas há um problema sério aí, porque por mais que a gente tenha se posicionado e informado que aquele imóvel específico, ele não faz parte ali do quinhão, está no nome ainda da falecida. E o magistrado não aceitou retirar da partilha ali dos herdeiros. Há outros advogados envolvidos nesse caso específico, mas eu só estou trazendo esse exemplo para vocês verem o risco que a pessoa que compra errado pode passar no futuro. Tem um risco, sim, de inclusive perder o imóvel. Há ações que podem ser feitas, mas você precisa se resguardar, você precisa agir conforme as regras que a legislação brasileira aplica. Então, se você comprou algo e fez de boca ou não fez um instrumento correto, a documentação correta que deve ser feita, não fez a transferência do imóvel, pode gerar dor de cabeça no futuro, sim. Inclusive, não só isso, porque para quem vende, esse é um caso de falecimento. Porém, nós também passamos inúmeras situações no escritório que foi vendido, mas não foi transferido. Com isso, você entende que há ali também uma responsabilidade tributária. Sim. Certo? Porque se o imóvel, ele tem ali a cobrança de impostos, esses impostos, eles ficam no nome de quem vendeu, porque não teve transferência, não foi feita a documentação correta. E o que acontece? Gera ali uma responsabilidade. Essa pessoa, ela pode entrar com uma ação regressiva, ela pode buscar uma ação indenizatória, mas em casos de falecimento, por exemplo, quando você vai fazer um inventário, a abertura de um inventário que traz ali tudo que o espólio tem,
não tem só o que traz só os bens, você traz ali as dívidas também. E se teve algum imóvel, nesse caso do exemplo em específico, que não foi feita a documentação correta, não foi feita a transferência, e a pessoa que comprou simplesmente não pagou o IPTU, tô dando o exemplo do IPTU, certo? Você entende que isso acaba gerando o quê? Um encargo financeiro, onde ao invés daquele falecido deixar para os seus herdeiros aquilo que ele conquistou na sua vida, porque aquilo que ele passou a vida inteira trabalhando para conquistar, para deixar para as pessoas que ama, aquilo lá passa a ser dado prioridade primeiro para pagar as dívidas, para depois fazer a partilha. Olha que injustiça é essa. Verdade. Por quê? Porque não tomou os cuidados devidos, não exigiu a transferência daquele imóvel, não fez a documentação. E não basta fazer uma escritura, tem que também exigir que a pessoa que comprou faça transferência no registro de imóvel, que faça transferência em relação à prefeitura que está o imóvel também em relação aos encargos tributários. Aquela frase famosíssima que você já deve ter ouvido: o combinado não custa caro, ou não sai caro. Serve só para quem está sendo prejudicado, porque para o outro, né? E acaba sendo caro, sim, porque você tem um desgaste não só econômico, mas esse emocional, né? Doutora Kathleen, muitíssimo obrigado. O tempo é nosso adversário aqui, estamos, né, na fase de encerramento aqui do programa, e quem sabe a senhora volta aqui para tratar de outro assunto. Uma comunicação muito boa, né, Rodrigo? É bem esclarecedora. Nós agradecemos primeiro sobre esse caso lá de Blumenau, que está aí no noticiário, né, e tem uma proximidade aqui com a gente. E segundo, para alertar as pessoas que esse foi o objetivo também, de tomarem cuidado quando, em qualquer tipo de negócio. Foi dado 2 exemplos aqui muito claros: esse que é um fato, né? Esse que é o da lotérica aí, da Mega Sena, mas também outros que no dia a dia nós temos tantos assim acontecendo na vida, próximos da gente, ou que já aconteceu com a gente. Então, muitíssimo obrigado pelo esclarecimento. Te agradeço a todos aqui. Eu posso só finalizar com uma mensagem? Pois não, claro que sim. Eu penso que esse caso em específico da Mega Sena, que está agora aqui na mídia, ele nos ensina que a confiança é um valor importante nas relações humanas. Mas quando essa confiança, ela é abalada e surge um conflito, certo? Você precisa saber que o Poder Judiciário está aí para colocar na prática o seu direito, bastando apenas você se resguardar e cuidar para que você tenha as devidas provas. Muito obrigada a todos.